Olá, pessoas! Vamos revisar o que vimos em genética nos capítulos 1, 2 e 3 de Bio 2 da apostila 1, que seriam os conceitos básicos de genética, ou seja, a nomenclatura básica, a terminologia necessária para você entender os enunciados, os heredogramas com suas simbologias, a primeira lei de Mendel com o cruzamento do quadro de Punnett e finalizando noções de probabilidade. A genética é a área da biologia que estuda os genes, os mecanismos de transmissão das características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações e inclui ainda a área de manipulação dos genes conhecida por engenharia genética. Essa ciência teve início com os trabalhos de Gregor Mendel, um monge austríaco que viveu entre 1822 e 1884. Se lembrarmos que a genética é o estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras, e que essa ciência se divide em genética clássica, que é a chamada genética mendeliana, considerada entre 1856 a 1865, e genética moderna, a genética de Watson e Crick, considerada a partir de 1953. Vamos entender que eu posso considerar gene, na genética clássica, como a unidade fundamental da hereditariedade, e, de acordo com a genética moderna, como pedaços, trechos de DNA que codificam uma informação. Locus é um local fixo, vem do latim local, e representa um local fixo em um cromossomo onde está localizado um determinado gene. A lista organizada de locos conhecidos para um cromossomo é chamada de mapa genético, que é um processo de determinação do locus para um determinado caráter fenotípico. Genes alelos são genes presentes nos mesmos locais, ou seja, nos mesmos trechos, no mesmo locus, em diferentes cromossomos, que por sua vez são homólogos. Os alelos determinam a produção de uma determinada proteína que vai, por sua vez, codificar uma informação, uma característica no organismo. Vemos no slide exemplo. O gene azão é alelo de outro gene azão nesses cromossomos que são homólogos e, estando em homozigose dominante, determinam o formato do queixo X. Se fosse homozigose recessiva, da mesma maneira determinaria o formato do queixo, que seria então diferente do determinado pelo homozigoto dominante. A mesma coisa para os pares de alelos que determinam o formato dos olhos, assim como os alelos que determinam a cor dos pelos, e sucessivamente desta maneira. Então, os alelos eles podem ter um comportamento entre si de homozigose, ou seja, serem iguais, sendo a homozigose possível dominante ou recessiva, ou esses genes também podem vir em heterozigose. Neste caso, na genética clássica, predominando a informação codificada pelo gene dominante do par. Homozigoto, então, é um indivíduo diploide que apresenta duas cópias de cada gene, cada um em um dos cromossomos homólogos. Esse indivíduo homozigoto apresenta dois alelos de genes iguais, sejam dominantes ou recessivos. Vemos aí no exemplo azão-azão, que é
uma homozigose dominante, e o par Bzinho-Bzinho, que é uma homozigose recessiva. Já o heterozigoto é indivíduo que apresenta dois alelos diferentes entre si. No exemplo, podemos ver a heterozigose entre os genes Azão e Azinho e entre os genes Bzão e Bzinho. Genes alelos dominantes são aqueles que se expressam da mesma forma nas condições homozigótica e heterozigótica. Por exemplo, tanto indivíduos Rzão, homozigotos dominantes, quanto Rzinho, heterozigotos, para o fator RH, são RH positivos. Já os genes alelos que não se expressam na condição heterozigótica são denominados recessivos. Chamamos de cariótipo seria o caso de um indivíduo homozigoto. Cromossomo são sequências de DNA espiralados que carregam Rzinho. Eles são ditos que para o fator RH, quando formam pares durante a meiose 1, apresentando formato e tamanho similares e mesmo lote. Dizemos que os cromossomos são autossomos quando eles não são sexuais, ou seja, todos os cromossomos exceto o X e o Y. No total, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos na espécie humana. Já os cromossomos X e Y são chamados de heterossomos por determinarem o sexo dos indivíduos na espécie. Genótipo é a constituição gênica de um indivíduo, ou seja, são os genes que ele possui em suas células que foram herdados dos seus pais. O genótipo representado por letras. O fenótipo é o conjunto de características manifestadas por um indivíduo. Podem ser características morfológicas, fisiológicas ou mesmo comportamentais. E são determinadas pelo genótipo, porém, podem ser modificadas de acordo com questões e condições ambientais. Para melhor entender, vamos pensar em gêmeas idênticas que tenham sido criadas em ambientes com condições climáticas completamente diferenciadas e que também apresentem condições socioeconômicas opostas, de forma extrema, que afetam o seu desenvolvimento. Após alguns anos, apesar de terem o mesmo genótipo e, inicialmente, no momento do nascimento, terem fenótipos basicamente iguais, vamos ver o seguinte. Aí está. Teríamos as gêmeas com aspecto diferenciado, com fenótipo diferenciado, apesar de serem genotipicamente iguais. Então, podemos considerar que fenótipo é o genótipo do indivíduo submetido a ações do ambiente. Essas características vão se diferenciar de acordo, então, com a questão ambiental. E, como exemplo, podemos ter uma mudança de cor, de pele, textura de cabelo, entre outros. A partir de 1860, Mendel realizou uma série de cruzamentos entre plantas de ervilhas e analisou cuidadosamente os resultados obtidos. Esses experimentos permitiram a elaboração de leis sobre a transmissão das características hereditárias que servem de base até hoje aos estudos de genética. Por isso, ele é conhecido como pai da genética. Em mais de 10 anos de meticulosos trabalhos, ele isolou 22 variedades de ervilhas que originavam linhagens puras, ou seja, produziam descendentes homogêneos ao longo das muitas gerações analisadas. Mendel escolheu esta planta para trabalhar pela vantagem
dela se reproduzir por autofecundação, além de ser de fácil polinização e também apresentar desenvolvimento rápido, com grande número de descendentes e características bem visíveis, fáceis de serem observadas. Conhecida como lei da pureza dos gametas, a primeira lei de Mendel diz que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, que são sempre puros. Hoje, já com os novos conceitos que podemos elaborar a partir do desenvolvimento da biotecnologia e do domínio de conhecimento sobre estruturas cromossômicas e seus detalhes, podemos dizer que cada caráter é determinado por um par de alelos, porém, os gametas possuem apenas um desses alelos, ou seja, os gametas são sempre puros. O quadro de Punnett, criado por Reginald Punnett, é uma espécie de diagrama que permite determinar as frequências esperadas de um genótipo para um determinado cruzamento. Desenvolvido pelo geneticista inglês Reginald Punnett, esse quadro é uma espécie de tabela em que é possível separar os possíveis gametas e descobrir os genótipos dos descendentes. A seguir, o passo a passo para a resolução de problemas genéticos. Lembre-se, estabelecer cada item listado permite que o seu raciocínio seja expresso de forma eficiente e que você demonstre conhecer todas as ferramentas da genética, como o heredograma, como a montagem de gametas, o quadro de Punnett e ainda suas habilidades em probabilidade. Observaremos a seguir o quanto as leis de Mendel refletem as leis da probabilidade. Relembrando, a probabilidade de um evento ocorrer, que é P, é igual ao número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Vejamos no exemplo. Ao jogar uma moeda para cima, qual a possibilidade de cair cara? Bem, a probabilidade vai ser igual ao número de eventos possíveis, que são 2, cair cara ou coroa. Então, 2 vai ser o meu denominador e sobre ele eu tenho o número de eventos desejados, que no caso, a possibilidade de cair cara é 1 para cada vez que eu jogue uma moeda de 2 lados. Então, a probabilidade será 1 para 2. Se eu quiser representar de forma percentual, posso botar que a probabilidade corresponde ao percentual de 50%. Se quisermos calcular a probabilidade de 2 eventos independentes ocorrerem simultaneamente, devemos obter o produto da chance de cada evento ocorrer. Por exemplo, uma pessoa joga um dado 2 vezes seguidas. Qual é a probabilidade de se obter o número 6 2 vezes? No primeiro e no segundo lançamento? Bem, eu tenho a probabilidade de obter no lançamento 1 sobre 6, pois o dado tem 6 faces e a cada jogada eu tenho uma chance de cair o número 6. Então, eu tenho 1 sobre 6 para o primeiro dado e 1 sobre 6 no lançamento do segundo dado também. A probabilidade final de acontecerem eventos independentes simultaneamente vai ser 6 e 6, ou seja, 1 sobre 6 vezes o produto
1 sobre 6, que vai me dar 1/36 avos. 1 sobre 36 é a probabilidade de eu ter eventos independentes ocorrendo simultaneamente. Então, dizemos que todas as vezes que eu quero eventos independentes ocorrendo simultaneamente, eu uso a chamada regra do E. Revertendo para eventos genéticos, eu tenho uma situação na qual um casal heterozigoto para albinismo gera uma menina. Bem, o albinismo nós sabemos que é uma doença genética recessiva. E eu quero que o casal gere uma menina albina, ou seja, albinismo é a primeira característica e o sexo feminino é a característica simultânea. Calculando, eu faço cruzamento na geração parental de heterozigoto por heterozigoto e tenho em F1 3 possibilidades de nascerem crianças normais sobre 4, que é o número de filhos com características possíveis, e uma de ser albino. Então, eu tenho 1 sobre 4 de probabilidade de nascer albino. E tenho a probabilidade de nascer menina 1 sobre 2, fazendo cruzamento de XX com XY no quadro de Punnett. Vamos perceber que daria 2 sobre 4, simplificando obrigatoriamente 1 sobre 2 de ser menina. Probabilidade combinada de ser menina e albina vai ser a probabilidade de ser albina, que é 1 para 4, multiplicada pela probabilidade de ser do sexo feminino, 1/8. Se, ao invés de eventos simultâneos, eu quero que ocorram eventos excludentes, eu utilizo a chamada regra do ou. Por exemplo, a probabilidade de sair o número 1 ou o número 6 no lançamento de um dado. Bem, eu calculo a probabilidade de sair o número 1, que é 1 para 6, e a probabilidade de sair o número 6, que também é 1 em cada 6 chances, relembrando, já que o dado tem 6 faces. Aplicando a regra de eventos excludentes, ou seja, cai o número 1 ou cai o número 6, eu somo as probabilidades. 1 para 6 de cair o número 1, mais 1 para 6 de cair o número 2, e terei 2 para 6. Simplificação matemática obrigatória, 1 para 3 é a minha resposta final. Aplicando a regra do ou na genética, vemos que eu quero a probabilidade de um casal heterozigoto gerar um indivíduo homozigoto dominante ou heterozigoto. Nesse caso, eu faço o cruzamento entre os heterozigotos na geração parental e vou ter como resultado do quadro C uma chance em cada 4 de ser homozigoto dominante, que está em verdinho, 2 chances sobre 4 de ser heterozigoto e uma chance sobre 4 de ser recessivo. O problema pede a probabilidade de gerar um indivíduo homozigoto dominante, que é 1 para 4, ou, regra do ou, eu somo as probabilidades. Então, heterozigoto, que vai ser 2 para 4. Fazendo o somatório, eu terei 3 para 4, que é a probabilidade de nascer homozigoto dominante ou heterozigoto. Vocês podem estar em dúvida, Vanessa,
Eu não teria que simplificar o 2 para 4? Sim, você poderia simplificar. Só que dessa maneira, você teria mais um trabalhinho. Você teria 1 para 4 de ser homozigoto dominante e 1 para 2, porque simplificaria esse 2 para 4, daria 1 para 2 de ser heterozigoto. E aí seria necessário, através de igualar denominadores, você fazer então o cálculo, fazer a transformação, que daria 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, igualando o denominador, 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Simplificando, você teria 3 sobre 4. A palavra heredograma vem do prefixo heredo, do latim significa herança, herdeiros. Então, o heredograma nada mais é do que um diagrama que permite verificar a transmissibilidade de uma herança em uma linhagem familiar. Recapitulando, então, heredograma é um tipo especial de diagrama usado para facilitar a observação e a compreensão rápida de uma genealogia, ou seja, dos padrões de herança de uma característica em uma família. Nesses casos, usam-se símbolos para os sexos e para a ocorrência das características em estudo. O slide que estamos observando mostra um exemplo, no qual o sexo feminino é representado por um círculo e o masculino por um quadrado. Quando se pretende destacar uma das formas da característica, recessiva ou dominante, usam-se símbolos cheios. Por exemplo, uma mulher com a condição recessiva do caráter pode ser representada por círculo cheio e uma mulher com a condição dominante do caráter com o círculo vazio. Bem, pessoas, utilizando as atividades que vocês têm registradas no caderno das nossas aulas presenciais do início do ano, mas essa revisão orientada, vai ficar moleza resolver as questões que estão sendo enviadas semanalmente para a escola.